Meu nome é Renato Oliveira, e o relato que compartilho agora é uma lembrança que continua a assombrar meus pensamentos sempre que me encontro sozinho em uma rodovia escura e deserta. Era uma noite como outra qualquer, ou pelo menos era o que eu pensava, até o momento em que minha jornada se transformou em um pesadelo que desafiou toda a lógica. Eu estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. A estrada à frente era uma fita escura que se estendia pela vastidão da noite, apenas iluminada pelos faróis do meu carro. A monotonia da viagem começou a me envolver, e meus olhos pesados lutavam contra o cansaço que se acumulava. Ao longo da rodovia deserta, as sombras pareciam ganhar vida própria. A iluminação esparsa dos postes criava figuras sinistras que se moviam na periferia da visão. Eu tentava me convencer de que era apenas cansaço, mas algo no ar denunciava uma presença indesejada. Foi então que, sem aviso prévio, meu carro começou a falhar. Os faróis piscavam intermitentemente, e o motor começou a emitir um som estranho. Eu estava no meio de lugar nenhum, sem sinal de celular e sem outra alma à vista. A escuridão da estrada parecia se fechar ao meu redor. Decidi sair do carro para avaliar a situação. Ao me afastar da luz dos faróis, a escuridão se intensificou, e a atmosfera ficou carregada de uma tensão palpável. Foi quando notei uma figura indistinta à beira da estrada, algo que parecia se materializar das sombras. A figura estava parada, imóvel como uma estátua, mas sua presença era avassaladora. Contornos vagos sugeriam uma silhueta humana, mas a escuridão escondia os detalhes. Tentei chamar a atenção, mas nenhum som escapou dos meus lábios. A figura começou a se aproximar, movendo-se de uma maneira que não se alinhava com os movimentos naturais de um ser humano. Meu coração começou a martelar no peito enquanto a figura emergia lentamente da penumbra. Seus olhos, ou a falta deles, brilhavam como dois pontos de luz negra, fixos em mim. Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Instintivamente, recuei para o meu carro, mas a figura continuava avançando, desafiando as leis da física. Entrei no veículo, trêmulo, e tentei dar a partida. O motor relutou por um momento, mas, finalmente, fugiu de volta à vida. Acelerei pela rodovia deserta, deixando para trás a figura sinistra que se dissolvia na escuridão. Minha mente tentava encontrar explicações racionais para o que tinha acontecido, mas a sensação de horror persistia. Desde aquela noite, evito viajar por rodovias isoladas durante a madrugada. As sombras que se moviam na escuridão, a figura indistinta e os olhos que me observavam continuam a assombrar meus pensamentos. Às vezes, me pergunto se, na vastidão silenciosa das estradas noturnas, há algo que escapa à compreensão humana, esperando para emergir das sombras e desafiar nossa percepção do real. Meu nome é Clara, e o que aconteceu naquela noite ainda me assombra como um pesadelo vívido. Tínhamos saído para um passeio em família, minha mãe, meu pai, meu irmão mais novo e eu. A viagem estava indo bem até que, de repente, o carro começou a dar sinais de problemas mecânicos em uma rodovia deserta e afastada de tudo. A escuridão da noite nos cercava quando meu pai foi forçado a parar na beira da estrada. A pouca iluminação dos postes distantes lançava sombras inquietantes sobre a cena. O motor do carro gemia e, por fim, cedia, deixando-nos em um silêncio desconcertante. Meu pai, experiente em lidar com carros, decidiu investigar o problema enquanto eu e meu irmão permanecíamos no banco de trás, observando a vastidão escura à nossa volta. A sensação de isolamento era esmagadora, e o vento noturno fazia com que os galhos das árvores próximas sussurrassem histórias desconhecidas. A espera começou a se tornar angustiante quando, de repente, começamos a ouvir sons indistintos na escuridão.
Eram ruídos que pareciam vir das sombras além dos limites da visibilidade. Meu irmão se agarrou a mim, e olhamos para fora, tentando decifrar a origem daquelas perturbações. Foi quando vimos algo se movendo à margem da rodovia. Uma figura, ou talvez várias, começaram a surgir das sombras. Meu coração disparou, e um frio percorreu minha espinha. Tentei discernir quem ou o que estava se aproximando, mas a escuridão envolvia tudo em um véu misterioso. Meu pai retornou ao carro com uma expressão preocupada, tendo descoberto que o problema era mais sério do que imaginávamos. Antes que pudéssemos reagir, as sombras se aproximaram, revelando contornos humanos, mas algo parecia errado. Suas características estavam distorcidas, quase como se estivessem desfocadas, dificultando a identificação de rostos ou formas definidas. O ar estava carregado de uma tensão palpável quando a figura mais próxima se aproximou. Não emitiam sons, mas seus olhos refletiam a luz fraca de maneira estranha, criando uma visão perturbadora. Era como se a escuridão absorvesse a luz ao invés de refleti-la. Meu pai, percebendo nossa apreensão, decidiu agir rapidamente. Ele pediu que ficássemos no carro e trancou as portas. As figuras, silenciosas, observavam-nos com uma intensidade que tornava a situação ainda mais assustadora. O carro finalmente deu sinal de vida, e meu pai, sem hesitar, deu a partida. Enquanto nos afastávamos, as sombras desapareceram na escuridão, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu conosco. Aquela noite deixou uma marca profunda em todos nós. As sombras na rodovia, as figuras distorcidas e os olhos que pareciam absorver a luz nos assombram, mesmo quando tentamos racionalizar o que testemunhamos. Ficou claro naquela noite que há aspectos sombrios nas estradas desertas que desafiam qualquer explicação lógica. Meu nome é Lucas, e o que vou compartilhar aconteceu em uma noite que transformou nossa viagem em uma jornada de pesadelo. Minha esposa, Isabela, e eu decidimos fazer uma viagem de carro para celebrar nosso aniversário de casamento. O plano era simples: dirigir ao longo de uma rodovia cênica, desfrutando da paisagem e da tranquilidade da estrada. O que encontramos, no entanto, foi além de qualquer coisa que pudéssemos imaginar. A noite caía quando decidimos fazer uma parada em uma área de descanso remota. A lua estava encoberta por nuvens, lançando sombras inquietantes sobre a estrada deserta. Estacionamos o carro e decidimos sair para esticar as pernas, aproveitando a brisa noturna. Tudo parecia normal até que percebemos um som distante, um sussurro suave que ecoava entre as árvores próximas. Ignoramos inicialmente, atribuindo o som a algo natural, mas à medida que nos afastamos do carro, os sussurros se intensificaram. Era como se vozes indistintas estivessem se entrelaçando no ar, criando uma cacofonia de murmúrios inquietantes. Nosso entusiasmo inicial se transformou em inquietação, mas continuamos a caminhar, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Decidimos retornar ao carro quando notamos algo incomum na estrada. Uma névoa densa começava a se formar, avançando em nossa direção. A névoa parecia estranhamente viva, movendo-se de uma maneira que desafiava a lógica. A temperatura caiu abruptamente, e o ar tornou-se pesado com uma presença inexplicável. Ficamos imóveis enquanto a névoa se enrolava ao nosso redor, obscurecendo a visão. Foi então que começamos a ouvir passos que não eram os nossos. Eram passos abafados, como se algo caminhasse na névoa, se aproximando cada vez mais. Nossos corações aceleraram, e o medo começou a nos consumir. De repente, silhuetas começaram a se materializar na névoa. Figuras sombrias, quase imperceptíveis, mas inegavelmente presentes.
Eram vultos humanos, seus contornos distorcidos e suas características indecifráveis na obscuridade. Isabela apertou minha mão, e nossos olhos se encontraram, compartilhando o temor do desconhecido que se desdobrava diante de nós. As figuras se aproximaram, e pudemos ver olhos vazios que pareciam absorver a pouca luz ao seu redor. Tentamos recuar, mas a névoa parecia nos prender, como se tivéssemos entrado em um reino além da compreensão humana. As sombras nos cercavam, uma presença palpável que nos envolvia completamente. Sem pensar, corremos de volta ao carro e aceleramos pela rodovia, deixando para trás a névoa e as figuras indistintas. O medo persistia mesmo enquanto nos distanciávamos, a sensação de que algo além da compreensão humana tinha tocado nossas vidas. O que enfrentamos naquela noite permanece como um enigma, uma experiência que desafia qualquer explicação racional. A rodovia, que antes parecia ser apenas uma passagem entre dois pontos, revelou-se como um terreno onde as fronteiras entre o real e o inexplicável se dissipam na névoa da noite. Meu nome é Marcos, e o que vou compartilhar aconteceu em uma noite que mudou minha vida para sempre. Estava voltando de uma viagem a trabalho no interior do Brasil quando meu carro quebrou em uma estrada secundária, longe de qualquer sinal de civilização. A noite já se aproximava, e o único som era o zunido dos insetos na floresta que se estendia ao meu redor. Com o carro imóvel, decidi caminhar na esperança de encontrar ajuda. A estrada era ladeada por árvores densas, e a escuridão que se instalava tornava cada passo mais incerto. O farfalhar das folhas e os ruídos noturnos da selva amplificavam minha sensação de isolamento. À medida que avançava, percebi que estava me afastando cada vez mais do caminho original da estrada. O terreno acidentado e a escuridão impediam qualquer ponto de referência confiável. O medo começou a se instalar à medida que percebi que estava perdido em uma floresta desconhecida. Foi então que comecei a notar algo estranho. Sombras pareciam se mover entre as árvores, formas indistintas que dançavam na periferia da minha visão. Inicialmente, pensei que fossem apenas figuras de minha imaginação alimentada pelo medo, mas a sensação de ser observado era inegável. Continuei a caminhar, tentando ignorar as sombras que se moviam à minha volta. O som da floresta noturna, que antes era apenas um murmúrio de fundo, tornou-se uma sinfonia perturbadora. Grunhidos distantes e ruídos estranhos ecoavam entre as árvores, alimentando minha crescente apreensão. De repente, me deparei com um claro na floresta, onde uma construção abandonada se erguia. Parecia ser uma casa antiga, coberta pela vegetação e marcada pelo tempo. A porta rangia quando empurrei, revelando um interior escuro e empoeirado. Uma ligeira corrente de ar soprava do interior, carregando consigo um aroma envelhecido e mofado. Ao entrar na casa abandonada, percebi que algo não estava certo. Sombras se contorciam nas paredes, e sussurros indistintos pareciam ecoar nos corredores vazios. A luz de minha lanterna dançava nas sombras, revelando breves vislumbres de algo que se movia ao meu redor. Decidi procurar por um telefone ou alguma forma de comunicação dentro da casa. Cada passo ecoava como um sussurro assustador enquanto explorava os cômodos escuros e empoeirados. Foi então que encontrei uma sala oculta nos fundos da casa. Ao abrir a porta, deparei-me com uma cena arrepiante. Figuras sombrias, quase translúcidas, pairavam no ar, como se estivessem presas entre os mundos da vida e da morte. Seus olhos vazios fixaram-se em mim, e o ar tornou-se denso com uma energia sobrenatural. Em um ato de puro instinto, corri para fora da casa abandonada, ignorando as sombras que pareciam se contorcer ao meu redor. Retornei à escuridão da floresta, ignorando os ruídos noturnos que agora pareciam sussurros sinistros.
Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, encontrei a estrada novamente. Meu carro ainda estava quebrado, mas a floresta assombrada ficou para trás. A experiência deixou cicatrizes em minha mente, e, desde então, evito aquela estrada no interior do Brasil, sempre me perguntando sobre os segredos que ela esconde nas sombras da noite. Meu nome é Rafael, e o que vivi naquela noite ainda me atormenta como um pesadelo vívido. Estava em uma viagem de negócios pelo interior do Brasil quando, em uma rodovia isolada, meu carro apresentou problemas mecânicos. Era uma noite escura e chuvosa, o tipo de noite que faz com que histórias macabras ganhem vida. Sem sinal de celular e com a chuva dificultando a visibilidade, decidi caminhar até a cidade mais próxima em busca de ajuda. A estrada deserta parecia se estender até o infinito, e os faróis dos poucos carros que passavam lançavam feixes de luz que cortavam a escuridão como lâminas afiadas. Após algum tempo de caminhada, avistei uma luz fraca na beira da estrada. Ao me aproximar, percebi que era um pequeno terreiro de candomblé, onde uma mãe de santo realizava uma cerimônia à luz de velas. A atmosfera era intensa, com o som dos atabaques ecoando pela noite chuvosa. Intrigado e buscando ajuda, decidi entrar no terreiro. A mãe de santo, vestida com roupas brancas, notou minha presença e se aproximou com olhos que pareciam carregar uma sabedoria ancestral. Expliquei minha situação, e ela, com um sorriso misterioso, ofereceu-se para realizar uma cerimônia de proteção e orientação. A cerimônia começou com cânticos e danças rituais, enquanto a chuva batia forte no teto de palha do terreiro. Em determinado momento, a mãe de santo me conduziu ao centro do círculo formado pelos praticantes. Velas tremulavam, lançando sombras dançantes nas paredes do terreiro, e o cheiro de ervas e incenso preenchia o ar. Foi então que a atmosfera mudou. Os cânticos se tornaram mais intensos, e a chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo do terreiro. A mãe de santo começou a falar em uma língua que eu não entendia, evocando energias que eu mal podia conceber. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma mistura de medo e fascínio diante do desconhecido. De repente, as velas apagaram-se simultaneamente, mergulhando o terreiro em uma escuridão profunda. O som da chuva tornou-se ensurdecedor, e um frio inexplicável preencheu o ar. O chão sob meus pés parecia vibrar, como se algo estivesse despertando naquele lugar sagrado. Uma série de eventos perturbadores se desenrolou. Sombras dançavam ao redor do círculo, e murmúrios ininteligíveis preenchiam o espaço. A mãe de santo, com os olhos cerrados, parecia estar em comunhão com forças além da nossa compreensão. O clímax da cerimônia ocorreu quando uma figura sombria materializou-se no centro do terreiro. Uma presença inominável, uma entidade que parecia transcender as leis do nosso mundo. Senti um calafrio percorrer meu corpo, enquanto a mãe de santo dirigia palavras de poder em sua direção. Subitamente, a luz das velas retornou, e a figura desapareceu como uma fumaça dissipada pelo vento. A chuva diminuiu, e a cerimônia chegou ao fim. A mãe de santo, com um olhar profundo, disse que as energias negativas que estavam ao meu redor foram afastadas, e que eu poderia seguir minha jornada em segurança. Ao voltar para a estrada, com o carro agora consertado, olhei para trás e vi o terreiro desaparecer na escuridão da noite. O que presenciei naquela rodovia isolada ficará marcado em minha memória como um encontro com forças sobrenaturais que desafiam a compreensão humana. Às vezes, penso nas sombras dançantes e nos murmúrios daquela cerimônia, lembrando-me de que há mistérios no mundo que vão além da nossa compreensão racional.